Então, diretamente dos estudos da Globo, começando mais uma reunião nossa aí no domingo de manhã, né? Vendo as carinhas alegres, felizes, mas está quente, mas é bom, né? Está dando lições para nós de reflexão, né? Continuando o nosso estudo de hoje, falando sobre curas. Como a gente está estudando sobre fluidos, né? Claro que nós vamos falar sobre curas. Não é só sobre o entendimento sobre fluidos, mas trazer o que ele pode nos esclarecer sobre ações que podemos ter sobre ele e nos proporcionar tranquilidade, conforto, segurança, né? A estabilidade. Então, através do fluido, a gente pode operar, como diz, milagres, né? Podemos ter uma ação significativa, né? Numa ordem de valores, né? Então, curas, para nós, é o que nós estamos buscando e vamos continuar aí tentando alcançar a nossa própria estabilidade espiritual quando lidamos em planos como o plano físico que encarnamos, quando estamos reencarnados e até desencarnados. Não é a questão da cura, não é só o objeto quando estamos reencarnados. Ela é um objeto também de falar quando estamos desencarnados, sobre o espírito desencarnado, que nós não deixamos de existir após a morte, após a saída do corpo. Continuamos livremente necessitando de tranquilizantes, né, emocionais, espirituais, materiais no mundo espiritual. Então, falar em cura é estabelecer uma condição natural que devemos ter do espírito, né? Então, vamos ao primeiro ponto aí de leitura. Tem muita substância esses parágrafos, esses textos que começamos pelo 31. Eu queria que alguém lesse para nós aí, abrisse o microfone e lesse para nós. O fluido universal. Pode ir? Pode. Curas. Curas. 31. O fluido universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que dele não são senão transformações. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer aos corpos os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluido. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. Uhum. Então, o que a gente vê nesse 31 aí, inicialmente, né? Ele vem caracterizar o perispírito e o corpo carnal, né? Ambos são constituídos pelo fluido. Então, a matéria básica dos dois é exatamente
o fluido universal, que já é uma modificação do fluido cósmico. Então, se a gente falar assim, que a gente está já constituindo um perispírito, já diretamente da essência do fluido cósmico, não, a gente já vem de uma modificação do fluido cósmico. O perispírito já é uma transformação, já é um fluido modificado. E o que veio dele, o fluido que nós viemos a estruturá-lo, já era também um modificado. Porque nós estamos funcionando dentro de modificações, dentro de moléculas organizadas diferentemente, né? Desde a essência que a gente poderia chamar a essência do fluido. A gente vê que esse perispírito ele pode ter ações sobre o corpo carnal, né? Então pode ter, por vontade do espírito, em coordenar as suas energias, atuar sobre a própria constituição do corpo. O perispírito operar em cima do corpo alterações de cura, né? Ou seja, nós podemos ser os nossos próprios curadores. A gente pode nos autocurar pelas nossas condições vibratórias. Os pensamentos são organizações da nossa vontade. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque eles vêm e têm origem da nossa vontade, da nossa organização mental, né? Então, quando eu emano um pensamento ruim, uma crítica, isso eu estou fazendo o quê? Moldando minha forma de pensar, alterando minhas moléculas vibratórias do perispírito e atuando sobre o corpo. E aí eu posso ter uma melhora acentuada, né, na minha estabilidade física. Então, por que alguns passam pela encarnação com tranquilidade, conduzindo seus corpos? Porque a mente é sã, né? A mente já é sã. Então, ele influencia diretamente, né, numa constituição molecular do corpo. A gente altera isso com facilidade, né, as estruturas do próprio corpo. Então, eu posso muito bem, pegar o meu perispírito, que é uma forma condensada de fluidos, operar plenamente com a minha vontade no corpo. A vontade, gente, é algo extraordinário, que controla tudo. Vai lá no livro Pensamento e Vida e estude o número 2, o capítulo 2, acho que é a 2 mesmo, falando sobre a vontade. A vontade é o que constitui a alma da coisa. Em tudo na nossa vida, é ali que está a causa de tudo, né? Onde nós sincronizamos com o poder de cima, com o poder divino do Criador. É pela vontade que nós mapeamos o que nós somos, nós conseguimos ordenar o que nós somos, né? Se somos pacíficos, se somos revoltados, se somos pessoas amigas, se somos bons, é ali que vai estar originando tudo isso, né? Então, esse poder curativo está na razão direta, né, da pureza da substância inoculada. O que é isso? Aquilo que nós temos no perispírito. Inoculado é aquilo que já está vacinado, ou seja, está dentro de você. Nós temos o anticorpo, os anticorpos, né? Então, eu pego esse anticorpo no meu perispírito e mando ele para o corpo. Isso eu opero naturalmente fazendo isso. Então, se eu não fizer
um treinamento antes pela minha vontade, pelos meus desejos, pela minha vibração do dia, não pensando mal de ninguém, sempre pensando o bem, né, considerando tudo o que está acontecendo, ali eu estou formatando, né, princípios espirituais, né, inoculado em mim, né, que está no perispírito. Então, mas depende da energia dessa vontade, né? E da intenção também de quem está recebendo, né? Por exemplo, eu posso operar uma cura a alguém, eu posso fazer a alguém uma cura, mas eu tenho que saber que as intenções de quem está recebendo essa cura, ou eu mesmo, de mim mesmo, né? A minha intenção vale tudo. Nesse momento de receber algo de mim mesmo ou da espiritualidade. Vai depender muito da minha intenção, né? De o que eu quero da vida, o que eu estou procurando, né? O meu desejo, aí está pego na vontade, sempre pego na vontade. Alguma pergunta? Questionamento? Eu quero saber uma coisa, que, ó, quando a gente lê aqui no início, que o fluido ele é condensado no perispírito. Ele pode oferecer princípios reparadores ao corpo. Se ele pode, vai depender do agente, né? Vai depender de mim eu operar isso aí, não é? Sim. Mas sim. todos nós temos ele no perispírito. Sim, nós temos maior ou menor quantidade, né? Dessa condensação, dessas condições prévias. Esse inoculado vai depender muito de cada um. Então, o armazenamento, vamos dizer que você tem um estoque, você constitui uma condição. Então, isso pode te favorecer, desde que você saiba utilizar com a tua vontade. Por isso que é importante o estudo, é importante o treino da caridade, do amor, do sentimento, né? Para que a gente opere isso com facilidade. Do contrário, nós somos um toco. Né? Um toco que não resolve nada e sofre como um toco. Né? Precisa sempre do outro, recorrer ao outro para... Então, isso aí é a autocura, né? Mas a gente pode utilizar esse estoque nosso também para curar o outro. Sim. Só que o outro tem que estar em condições de receber. Exatamente. O grau de intenção dele vai ser importante, né, denotar, porque senão ele é refratário. Ele não consegue absorver. Então, ele consegue só ser um refratário, né? Alguém que não consegue absorver. É isso que vai acontecer. No passe, existe, isso aí no passe está sendo uma cura. Pode colocar assim, no passe, na sala de passe? Sim. Aquele que está recebendo, quando os passistas vão aplicar o passe, que está recebendo ali, está ali em sintonia, vai ali para receber, se coloca na condição de receber, e aí vai movimentar também o estoque dele, que está no perispírito, também para combinar isso aí para a autocura. Sim. Se você tiver ali alguém que está necessitado, que esteja cheio de vontade, de boas intenções, e está possibilitando as suas condições moleculares espirituais agirem conjuntamente com o magnetizador, com o espírito, né, que está operante ali na hora, que é o médium chamado passista, que a gente chama passista, né? Ele vai fazer a transmissão dos próprios fluidos, que a gente vai ver aqui as condições, né? Ou dos fluidos espirituais mistos, né? Que pode ser com a condição do próprio espírito dele mesmo, das suas condições, e dos espíritos que transmitem a ele as condições. Agora,
Normalmente, nós fazemos isso com naturalidade. Nós todos estamos recebendo fluidos diretamente da espiritualidade, os fluidos espirituais. Quando você está sempre em prece, em oração, conservando uma assiduidade, uma moralidade, você está sempre sendo apto a receber. Então, a espiritualidade, ela encontra facilidade em te ajudar, em te inspirar. Aquele detalhe, a quem muito foi dado, mais se dará. Aquele que possui, ele também aumentará com a condição que ele está possibilitando, né, a ajuda externa, a ajuda de alguém. Podem reparar, gente, quando a gente está mais aberto, a gente recebe mais. Quando você está muito truncado para receber um passe, ele nem recebe. Vai lá dar o passe, parece que nem resolveu. Mas aquele que está cheio de fé, né, o passe dele pode ser até um médium que não esteja em muitas condições. Mas ele recebe só da intenção dele de ter ali aberto um canal do bem no seu sentimento, ali facilita as transmissões até diretamente dos espíritos, né, através do seu campo vibratório, né, para que ele receba esses adicionais de fluidos, né, que seriam moléculas sãs, né, trocando pelas malsãs. Entendeu? Daniel. Oi, Anjo. Só o fato, vamos supor, chega numa situação inusitada e a pessoa está num emergente e leva na casa espírita, ou mesmo em casa, ou você vai fazer uma visita fraterna, vai dar o passe, a pessoa está numa condição. Aí você vai mobilizar isso aí, vai elevar o pensamento em Deus, vai fazer oração. E aí, sempre a espiritualidade é que direciona esses fluidos. Nós somos os instrumentos. Muitas vezes, sim. Outras vezes, pode ser pela sua própria condição. Um magnetizador, ele pode fazer por si mesmo feitos muito interessantes sem a participação direta da espiritualidade. Chamado magnetizador, né? Aquele que tem suas próprias condições na sua própria organização perispirítica, né? Física, atomicamente organizada. Então, ele pode operar, né, com esses princípios que ele tem, determinadas curas, né, operar facilidades ao outro, né? Isso pode acontecer tranquilamente. Agora, a espiritualidade, quando você está organizando serviço conjunto, ela está operando. Ela está operando e, muitas vezes, tomando frente do trabalho, claro que sempre obedecendo ao nosso livre-arbítrio, às nossas condições espirituais, porque eles têm que dar valor nas nossas iniciativas, né? Não é só espiritualidade de carregar e tomar frente de uma ação. Então, por exemplo, uma casa espírita ela pode se organizar muito bem para receber os enfermos, as pessoas que necessitam, pela própria direção, pelos próprios que estão encarnados, e sem depender de uma ação direta, faz isso da espiritualidade. A espiritualidade dê as regras, as cartas para a organização, né? Então, se o homem também é espírito, ele também pode agir encarnado como espírito. Não é só quando eu desencarnar que eu vou poder agir como espírito. Eu posso, encarnado, agir como espírito. Isso tem que ficar claro, né? E tira as dúvidas todas. Tudo isso também funciona à distância, mas a distância não teria a mesma efetividade do que num ambiente propício, como é uma casa espírita. Distância não é problema. Distância não é problema. A gente é que conceitua e precisamos de contatos, de presenças, né? Isso é histórico, inclusive se você... Físicas, né? Isso.
E a gente tem, inclusive, o hábito, já de milênios, a transformar o lugar onde nós nos encontramos como um lugar sagrado, né? O que acontece? Nós desenhamos ele as condições que achamos que lá é o lugar sagrado pelas suas imagens, pelas suas organizações, e a gente é preso com isso, tá? Agora, já pensou os espíritos que trabalham precisar de templos? Eles não precisam de templos, eles precisam de suas próprias condições espirituais, onde é que eles estão agindo. Claro que é importante nos organizarmos fisicamente, para isso que nós nos encarnamos, porque nós somos ainda atrasados. O dia que a gente não precisar da encarnação, nada desses aparatos serão necessários. A gente utilizará a nossa vibração, transmissão pelo pensamento, pelas nossas ideias telepaticamente, né? Nós estaremos nesse... Mas enquanto nós não estamos, nós necessitamos sim dos lugares, da presença física, do ambiente. Né? Nós queremos referências. A gente quer morar, a gente, numa determinada casa, a gente procura dar o caráter que nós precisamos para a gente ter o bem-estar, né? Mas a gente sabe, se você morar debaixo de uma árvore, à sombra de uma natureza, você vive também, né? Agora, só que nós precisamos de abrigo, nós precisamos de amparo, há radiações, então a gente tem que ser inteligente o bastante para construir isso tudo, né? Mas não, a gente tem que aprender a tirar aquilo que a gente sempre deu à matéria, a santificação, né? Então, por isso que nós cultivamos imagens, cultivamos objetos, né? Quantos de nós já utilizamos esse amuleto, né? Isso me dá sorte, essas coisas me dão força. Aquilo lá não está dando força nenhuma. Ele que por si se envolve nessa ideia, né? E se coloca nessa natureza. Mas a gente sabe que aquilo não está operando nada, né? Sem a vontade íntima do espírito, sem ter o seu desejo íntimo, né? Então, isso é que funciona. Agora, presencial, distância, isso aí, tudo é muito relativo. Eu posso estar aqui, um japonês me solicitando, ele está lá do outro lado do Japão, né? E em prece, a gente ia estar ajudando ele. A gente aqui de pouca fé, acha que não vai dar efeito, né? Mas a gente já teve casos, assim, na nossa família aqui, de companheiros que estão lá do outro lado, na França, por exemplo, estava em dificuldade e aí solicitou naquele horário uma vibração que estava precisando naquela hora. E o que a gente fez? Entramos em sintonia aqui, em prece, nos projetando mentalmente até lá e cessar o problema. Isso basta a nossa vontade, a nossa organização para isso acontecer. Já pensou se fosse esperar a pessoa vir no centro? Não, você vem aqui no centro, que aí nós vamos te ajudar. Não, mas eu estou aqui na França, estou no Japão. Então, o indivíduo ele pode receber. Senão a espiritualidade nem te ajudava. Você tinha que estar lá na espiritualidade para ela te ajudar, se for presencial, né? Então, vamos desmistificar isso. A gente está passando um tempo exatamente para aprender a fazer isso, né? Se a gente não aprender, a gente continua. Só vai continuando do mesmo jeito. Tá? E por isso que eu acho importante esse momento atual. Valeu. Alguma pergunta? A mãe? Esses assuntos são instigantes, né? Ajuda muito a reflexões diárias que a gente tem, né? Então, vamos lá, outro que pode ler aí. Na Globo aí, Paulo. O Perim fez o papel dele, agora você faz o seu. Agora mesmo temos outros Bonner chegando aí, outras Fátima Bernardes, né, para ler. A Leila já é uma Fátima Bernardes, né? Deixa eu te falar, a Fatinha pediu para avisar que não conseguiu entrar, que na próxima
No próximo estudo ela estará entre nós. Ah, coitado. Então tá bom. Deve ser problema da internet. Então, vamos lá, então. gente. São extremamente os efeitos são os doentes. Lê novamente, vezes... Paulo. Falhou. Falhou? Paulo. Falhou. São extremos efeitos sobre doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Tal poder que opera em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitas matizes. Curas desse gênero são variedades do magnetismo e só pela intensidade a desempenhar o papel de... Não sei se é só comigo. Está cortando. Não, a sua fala está cortando, Paulo. Deve ser o problema da internet. Eu achei que era só a minha internet. Não, deve ser a internet. Então, a minha internet que está assim. Está oscilando, Pode deve ser estar oscilando. Pode ser. Mas tudo bem, eu vou reforçando a leitura aqui. Não, maravilha. Eu vou Deixa eu ler reforçando daqui a para leitura. frente, ó. Cortou. Também. Há Continua pessoas... falhando. Continua? Sim. Está falhando muito, Paulo. Paulo, Está falhando muito. Daniel. Cortando muito. eu vou fazer a Talvez leitura outro. aqui. Tá joia. De qualquer forma, nós temos que estar refletindo ponto a ponto aqui, não me preocupa não, tá? Deu certo. Tá legal. Então, vamos lá. Muitos são extremamente variados, os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, né? De acordo com circunstâncias. Então, ele está falando aqui que são extremamente variados os efeitos. Então, existem uma variação enorme sobre os doentes, conforme aquele momento que está acontecendo, as circunstâncias, qual que é o fato que está sendo operado ali na hora. Pode ser lenta, como está colocando, ou rápida. Né? Lenta e reclama tratamento prolongado. Está falando aqui como no magnetismo ordinário. O que é o magnetismo ordinário? É quando você obedece às condições naturais das energias, né, operando, porque todo o nosso corpo ele opera naturalmente esse magnetismo. Isso é de ordinário, vamos dizer assim, aqueles pontos básicos dessas ações. Então, isso acontece de forma lenta, quando você vai fazer lá uma terapia do passe, vai tratar alguém, a pessoa vai hoje, vai amanhã, tá dando tempo dessa condição espiritual, tanto de quem está recebendo quanto está doando, aquilo operar-se de acordo com as condições e circunstâncias de cada um, né? Do médium. Às vezes o médium está indo, tem problemas em casa, ou o médium não tem problema, né? Tem muitos problemas. Então, ele vai para a casa espírita trabalhar, né? Pensando também em estar recebendo. Então, há de ordinário ali, né? Uma condição natural de cada um. Então, por isso que nós, na casa espírita, nós temos uma certa lentidão do nosso melhoramento, porque depende do médium, depende também do espírito que está para receber, né?
Então, toda uma ordem de energias operando ali. Então, lentamente, conforme cada mente que está em ação. Por isso que o indivíduo, às vezes, não recebe de uma hora para outra, né? Senta lá, não, a casa espírita não vai me tratar rápido, não. Não, não vai porque depende dela. Depende do corpo de trabalho também, da casa, né? Então, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como o do magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, de repente, tem lá uma condição favorável, né? E em que o médium está devidamente preparado, com conhecimento, o espírito está realmente, que está recebendo o encarnado, está realmente buscando com suas intenções de melhora, sua vontade. Ali foi um prato cheio, de repente foi é como se fosse ligado ele na tomada e reativasse o indivíduo, né? Entrada uma corrente elétrica nele. O magnetismo operaria rapidamente os fluidos. Então, por isso que tem hora que um vai e sai bem melhor, o outro vai, não melhorei não, né? Vai ser variável, dependendo das circunstâncias de cada um. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas na alguns doentes. Então, tem pessoas com tal poder magnético de si mesmo, como magnetizador, geralmente é um magnetizador, e nem todos têm essas propriedades pessoais, não são todos os médiuns, muitos têm, né, essa condição. Aí ele pode exatamente conduzir, né, com mais tranquilidade, se ele tiver conhecimento, se tiver, mesmo que ele não tenha conhecimento, ele opera isso naturalmente. Nós vimos isso aí, muitas pessoas sem conhecimento algum espírita e que fazem curas. Então não precisa ter o conhecimento, é como se fosse ali para ele um instinto funcionando nele automático. Ele está ligado no automático, sem saber que aquilo tem uma ciência por detrás, que tem uma filosofia, a saber, de aplicação. Por apenas impor as mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Ele não precisa nem pôr as mãos, ele chega e a pessoa melhora. Ele chega, faz uma prece, o ambiente já melhora, restaura. Uma conversinha com ele, a coisa já melhora, né? Então, é uma qualidade que certos espíritos encarnados têm, né? E que a gente gostaria de sempre estar encontrando, né? Porque eu quero encontrar esse sujeito para eu poder melhorar, porque a gente está sempre instável. Por isso que aqueles médiuns, assim, no centro espíritas que aparecem, aqueles médiuns bons, né? Todo mundo procura ele. É claro que vai procurar, todo mundo em aflição quer receber, né? Isso é natural. Mas é uma carga difícil para quem tem essa missão, porque ele pode cair, né? Ele pode se confundir, né? A gente viu aí casos no Brasil, pelo mundo afora, de médiuns se desviaram, com todo o poder que tinha, as suas condições que tinham, né? Mas a espiritualidade já sabia que ele podia cair. Mas ele tinha que tentar, ele poderia não cair, tem a chance de não cair. Só pegamos uma tarefa quando a gente tem condição, Deus nos vê em condições de fazer. Tá? Agora, a gente pode fracassar na missão, né? Que é um problema que a gente tem que responder depois. Não vamos ao julgamento, mas um companheiro lá, o João de Deus, né? Que a gente viu aí, tanto falar dele, um irmão, se tem algum erro, seria o erro de Deus, ter deixado ele reencarnar, né? Então não tem erro, o indivíduo ele encarnou, porque Deus permitiu. Então há nós não podemos até nem julgar justamente por isso, né? Se Deus mesmo deu a chance a ele pela reencarnação, é porque tem sentido, né, a sua vinda, né?
a tentativa de fazê-lo usar todas as energias acumuladas e que ele possivelmente acumulou e teve como merecer, e ter usado no momento errado, com as pessoas certas, muitas vezes, né? Então, nós não fazemos isso com pessoas erradas. Sempre há um comprometido na história e que tem a ver com o fato. Nós estamos colocando aqui um posicionamento, né, das nossas visões. Quem tiver que perguntar, pergunte, ou cale para sempre. né, Peri? Que digam agora. Pois é, isso aí, ó, eu acho até que respondeu assim, a todas aquelas perguntas que eu fiz anteriormente. Eu só tenho uma dúvida, igual você estava falando, uns recebem mais, outros recebem menos, uns doam mais, tem a capacidade, é o magnetismo, né? Capacidade de, igual você estava falando, daqueles que às vezes só de chegar no lugar. Aí eu me lembrei dos benzedores, né? Sim. Que levavam as crianças para tomar paz. E são pessoas, às vezes, que nem sabiam ler, né? Não tinha como nem ler o Evangelho, mas já tem a vivência, até mesmo pelo passado, né? Já traz aquilo em si. E... Moral espiritual, né? Moral espiritual. Obrigada. Então, e isso aí, olha para você ver, depende muito mais, né? O estudo é necessário, você vai aprender a mobilizar as suas energias, e a evolução exige isso mesmo, é o conhecimento que vai ampliando a fé. Mas essa vontade, então, se a gente for resumir tudo isso aqui, é a vontade, não é? A vontade. A energia maior é a da vontade, de querer curar, de querer ajudar. Querer ajudar. Eu entendo que é o amor, né? O amor. Porque você falando dos benzedores, aí a gente não pode esquecer, por exemplo, das mães, né? Porque, na verdade, a gente opera pelo amor, né? E às vezes a gente nem sabe de nada, mas a vontade, mas na base dessa vontade está o amor, e aí a gente termina ajudando. Exatamente. Às vezes a gente tem a vontade, mas às vezes também a gente pode estar equivocado, né? Pelo pensamento, pela a nossa própria vontade. Eu achei interessante, isso realmente tem que ter a vontade, mas essa base amorosa, aí é que eu acho, né? O Daniel falando sobre, né, a importância, né, do trabalho feito no Centro Espírita, e depende muito de como está essa organização do corpo dos trabalhadores, né? E aí é que eu acho que é o grande problema, porque acho que o nosso grande desafio é exatamente esse trabalho na nossa vontade e o nosso amor operando, né, com essa vontade. Porque cada um de nós, com todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e principalmente com os nossos sentimentos egocêntricos, né, egoísmo, e a gente tem que trabalhar, assim, é muito importante esse trabalho que a gente faz, porque aí a gente tem que trabalhar com o amor, né? Tem que trabalhar com o amor a um outro que a gente nem sabe de onde que veio, né? E essa base do amor a gente tem exatamente nessa vivência que a gente tem com os amados próximos, né? Que são os nossos filhos, principalmente os nossos filhos, que eu acho que é um amor incondicional esse, enquanto a gente é mãe, né, irmã, quando está muito intrínseco na gente. Então, aí a gente tem essa base para levar na hora que você vai trabalhar essa emissão ou essa troca de fluidos, né? Isso tá tudo acontecendo quando nós já agora chegamos ao livre-arbítrio, à consciência, à evolução da consciência. Somos espíritos já conscientes e a gente tem que aprender a usar esses valores dentro de nós. Antes disso tudo, no reino animal, a gente contava com a própria natureza,
no reino vegetal, as próprias forças divinas atuavam sobre nós independentemente de nossas vontades. Hoje, nós estamos num ciclo de ordenar com as nossas vontades. É aí que está o mérito da evolução. Todos chegam nesse momento para aprender a operar por si mesmos e não mais pela naturalidade das coisas, simplesmente. Então, você tem que ser um agente natural, você tem que ser um agente também da natureza. Então, se você olhar o reino animal, as formiguinhas não precisam de médium, não precisa de médiums, não precisa de todas essas condições para sobreviverem. São naturais as energias que operam nelas, né? Os selvagens, os animais, eles se mantêm sozinhos nas condições que a natureza dão a eles. Então, isso aconteceu com a gente. Agora está por nossa conta aprender a lidar com a nossa própria vontade, com o nosso desejo, né? O nosso conhecimento tem valor agora, porque afinal, para isso que nós estamos caminhando de volta para Deus, sendo espíritos conscientes por nós mesmos, aprendendo a ter o sentido de existir, né? Porque quando a gente estava num plano inferior, vamos dizer, inferior não que é superior também, porque Deus está presente, então é superior, mas é inferior na escala de comparação, que são os animais, né? Eu não considero eles inferiores, eles estão numa organização diferente de ações de consciência, só isso, né? Mas são merecedores como nós. Deus olha para eles da mesma intensidade como olha por nós. E continua olhando por nós, se nós estivermos abrindo os filtros do amor, do bem, do sentimento e da razão em nós. Aí a gente consegue o equilíbrio novamente que a natureza dava a nós antigamente, né? Eu acho importante a gente colocar isso, não sei se todos entenderam o que eu falei, né? Mas vai aí, ouça aí umas 3 vezes, né? Vai ter gravação, aí tenta entender isso, né? Mas é simples, eu acho simples isso, mas é preciso refletir para entender, tá? Porque quanto mais inteligência nós temos, nós estamos integrados à natureza, mas o que a gente fez com isso? Nós nos degradamos, porque agora a gente só come o que não pode. Por isso que a gente fica doente. Aí a formiguinha não precisa, ela só come o que ela tem que comer. Por natureza, ela se controla por Deus. Deus dá a regra, né? Nosso organismo tem isso também, né? Você já saciou e quer comer mais. Você sabe, só que nós somos insaciáveis. Queremos ter 10 casas, 2 carros, 5 carros, né? Esse é o problema. Nós não precisamos de nada disso. Aliás, nenhum é nosso. Então, é começar a ser cristão verdadeiro, né? A gente tem que começar nessa vida, senão vai deixando sempre para outra. Então, Daniel, Oi. eu estava pensando em que eu moro em chácara, né? Não lembro de ver uma formiguinha capenga passando por mim, uma capivara doente aqui. Você não... a harmonia, o equilíbrio deles é muito maior que o nosso, né? Uai, exato. Você vê até os mosquitinhos aí, né? Esses que te atrapalham, eles estão todo dia voltando com a mesma energia e a mesma saúde. Eles têm saúde mais que nós. É isso aí mesmo. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Então, existe vamos dizer, um matiz, né? Nesse magnetismo, nessa ação magnética entre um ponto e outro. Então, aquele que tem menos condições, aquele que tem mais condições, então tem um fluido ali entre eles que variam.
Então, do que tem menos até o que tem mais, essa quantidade de fluidos está compatível a cada um, inerente a cada um, no grau de evolução e o grau de conhecimento que cada um tem, né? E que pode operar. Por isso que tem tantos médiuns agindo diferente, e sempre vai ser assim. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e à substância e às circunstâncias especiais. Então, é o fluido que está ali no meio, né? Como um agente, condutor, o que é o magnetismo, a diferença do magnetismo e o fluido, gente? O que vocês pensam? Existe diferença? O magnetismo é o quê? Eu acho que o magnetismo é o meio de você receber, transportar. E o fluido é a matéria, aquela energia que está ali, que você vai lá e busca através do magnetismo, inocula e passa para o outro. Vamos dizer que o magnetismo seja a condição, vamos dizer, a condição de agir do fluido. A condição de agir do fluido. É uma transformação do fluido, na verdade. Então, é a aplicação de leis sobre o fluido, sobre a matéria. Então, por isso que a gente tem sempre lidar com essa palavra, e muitos fogem dela, mas não tem jeito, porque você não pode falar, fluidos são simplesmente magnetismo. São, mas são transformações que propicia o fluido. O magnetismo é uma ação elétrica, vamos dizer assim, de ação, de reação, de atração. Então, existem leis que regem para que ele seja denominado magnetismo. Vamos dizer que é o fluido em ação. Fluido em ação. Então, vamos lá, Essas gente. circunstâncias especiais aí seriam o quê? As circunstâncias, no caso, a qualidade, que foi colocada, subordinada à qualidade, circunstâncias especiais, como ele é tratado. Então, por exemplo, eu vou ter uma condição em mim, em quantidade de fluidos magnéticos no médium, no perispírito do médium, é uma circunstância. A outra circunstância é que eu não tenho isso, que eu conto só com as energias espirituais. Vai dizer aí na próxima leitura essas 3 condições que nós vamos ler agora. Tá. Posso ler? Pode. Se estiver cortando, vocês me avisam. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Vamos parando em cada uma delas e a gente vai fechando, correto? Correto. Acho que vai ser legal assim. Então, o que a gente está falando aí de muitas maneiras, mas aí está mostrando 3 maneiras que ele está colocando como a ação magnética. Ele já está falando a ação magnética, é aquilo que eu falei, pegando o fluido, fazendo com que haja uma ação sobre os fluidos. Então, isso chamaria em ação magnética. É igual a gente pegar o planeta Terra em relação ao Sol. Existe todo um controle magnético de energias, de forças sobre a matéria. Isso é o magnetismo, é uma ação de força. Então, a ação magnética pode produzir-se dessas 3 maneiras aí. Ou seja, a primeira, pelo próprio fluido do magnetizador. Então, quando eu tenho em abundância ou em menor quantidade esse fluido. Há médiuns e médiums. Médiuns encarnados e encarnados. Então, cada um vai ter uma saturação magnética. Cada um tem uma saturação de princípio vital.
cada um tem as suas condições próprias de acordo com as condições evolutivas e necessidades. Né? Então, por isso nós encontramos diferenças. Um vai ser magnetizador, o outro não. Você pode receber, você vai preferir tomar um passo com quem é magnetizador, né? Opa, eu vou atrás dele. Aquele ali está começando, ele não tem nada para me oferecer. Uma vez eu achei estranho, né? Eu era menino, garoto, né? Ainda estou garoto ainda. A gente nunca perde isso, né, Marisa? Por que Marisa? Eu falo Marisa, né, Marisa? Porque a gente é dessa época, né? Então, eu lembro que a gente era garoto e teve um problema na cidade, um grupo incorporando lá, né? Um atrás do outro, era um ensaio de peça teatral. E aí a gente foi lá, o médium incorporou, né? Eu vou usar o termo, incorporou, né? Na verdade, ele comunicou, né? E aí eu fui com as minhas mãos em cima dele, meu irmão, vai com Deus, né? Aí ele pegou e virou assim para ele, você é um coitado, rapaz, você não tem força nenhuma. O Espírito falou. Eu quase saí correndo de lá. Você é um moleque, rapaz, você não sabe nada não, o que você está querendo? Você não tem, nem elogiou nada comigo aqui. Falou isso para mim. Então, eu fiquei numa vergonha, né? Então, na verdade, a gente tem que adquirir condições para fazer determinadas coisas, né? Eu fui aventurar... Para de entregar a minha idade, viu, Daniel? Hã? Você para de entregar a minha idade. Pertinho só, nós somos novinhos. Então, gente, olha só. Não, você é mais novo que eu, fica tranquilo. Então, gente, o primeiro aí é o fluido do magnetizador, é o magnetismo próprio dito, né? Ou magnetismo humano. A gente poderia falar assim, eu tenho um magnetismo humano. Eu não estou dependendo dos espíritos para tê-lo, né? Cuja ação se acha adstrita, ligadas à força ou, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, está tudo vendo aí a qualidade do fluido também. Eu tenho em mim uma quantidade que eu vou ter uma ação magnética, mas vai depender do meu campo vibratório, como eu sou moralmente, espiritualmente, né? Eu tenho uma certa quantidade, mas vai depender de como eu estou me organizando nisso. Né? A qualidade do médium é muito importante. Segundo aí, Leila. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Que é o nosso anjo protetor, né? Sim. Ele faz isso direto com a gente, né? Então, o magnetismo espiritual, que é chamado, né? Não precisa de intermediário, é você e ele, o espírito. Se você estiver em sintonia, você está recebendo. Então, você não depende do outro para estar bem. É isso que quer dizer que você não precisa do outro. Mas a gente não sabe lidar, a gente sempre está precisando do outro. Né? Por isso que há essa condição, que uns não sabem, o outro sabe, outros sabem. Então, aqueles que não sabem, contam com o outro. Por isso que temos casa espírita. Aqueles que não sabem, buscam aqueles que sabem. E, geralmente, nem todo mundo que estão achando que sabe, sabe. Por isso que tem essas diferenças de tratamento de uma casa para outra, de um núcleo para o outro, porque é a condição que reúne aqueles administradores. Tá? Então, por isso que nós vamos ter casas e casas, médios e médios. Né? Então, aquele que domina,
aquele que domina técnicas, que sabe e que pode ser até não muito boa pessoa, mas ele domina, ele sabe dominar. É igual um inteligente com determinadas coisas aqui na Terra. Ele tem as suas faculdades intelectuais, mas usa sua inteligência para o mal. Assim, também, nesse fluxo direto das energias espirituais acontece. Daniel. Oi. Em cima disso aí de casa, que pessoas sabem, que não sabem, e a gente também frequenta com pessoas de cabeceira de centros, que não tem acolhida a qualquer irmão que esteja ansioso e necessitado de esclarecimento. A gente tem nesse grupo aqui agora, por exemplo. Não é fácil você chegar numa casa, não é certo que você vai chegar e vai ser acolhido no amparo. Muitas das vezes te colocam numa condição de pessoa que está ouvindo coisas, mandam você ignorar essas coisas, e não tem como ignorar se aquilo ali faz parte de você, está acontecendo dentro de você, você precisa de um auxílio. Então, eu acho tão importante esse momento aqui que você acolhe todo mundo sem querer avaliar a condição de grau de evolução para ver se pode participar ou não. E é muito bom para a gente. A diferença no nosso dia, na nossa semana, com certeza. Mas esse é o verdadeiro sentido que a gente tem que adotar, né? É simples, é só se abrir. Nós não temos uma ciência que determina ser especial em determinadas ações. O que a gente tem que fazer é simplesmente se abrir, quebrar fronteira, quebrar distâncias. Isso é simples, né? É o que a grande maioria, infelizmente, não faz. Cria rótulos demais, cria distâncias. É o que está acontecendo. Infelizmente, né, no nosso movimento em geral, né, acontece isso. Não é? Na sociedade também acontece isso, né, em geral. Então vamos lá, Leila, o terceiro. Só uma coisa aqui, Daniel, mas isso que ele falou é de uma importância tão grande, porque se nós estamos no movimento espírita, se a gente está estudando a doutrina, se a gente está estudando o Evangelho do Cristo, e uma das coisas que nós estamos trazendo na doutrina espírita é exatamente ter um olhar amplo para tudo. Independe se alguém vai me procurar querendo uma ajuda, se ele está fingindo ou não, a minha obrigação é de ampará-lo. Até mesmo que se ele chegar para mim com um fingimento, enquanto eu médio, não sou eu que vou determinar isso, não sou eu que vou julgar. E isso que ele falou é muito sério, porque a gente percebe esse julgamento, a gente percebe essa discriminação, como se nós, né, eu estou falando de uma forma geral, espíritas, que temos esse esclarecimento, é como se nós fôssemos juízes. Meu Deus! Então, assim, às vezes a gente sente isso e não sabe como lidar. Porque a gente fala assim, aí eu até costumo dizer, oh meu Deus, olha nós lá da Idade Média vindo aqui de novo ainda, né? Jogando pedra nas bruxas, tocando fogo nela. Então, isso que ele está falando é de uma verdade tão intrínseca em cada um que a gente encontra, inclusive assim, em centros bastante trabalhadores sérios, mas de repente a gente percebe esse apontar do dedo, e sendo que a gente está ali, o nosso guia maior é a caridade, né? E eu estou sempre lembrando, né, do Chico, né, quando ele estava distribuindo, né, ajudando na distribuição das roupinhas para os bebês, né, que alguém dissesse, não, aquela pessoa ali já entrou várias vezes, né, ela está usando para... Ele falou, eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para fazer a minha parte. Cada um com a sua parte. Então, assim, eu acho que está faltando é isso. E a fala dele foi bastante importante para que a gente preste atenção mais como é que nós estamos lidando enquanto espírita e quanto trabalhadores da casa espírita, né? Nós somos do movimento espírita, mas nós estamos enfronhados nessa fonte, né? Que é a fonte dos espíritos que nos traz essa verdade, que a gente tem que trabalhar em cima disso. A gente está mal acostumado, né? Com forças, poder e tudo mais, né? Achamos que religião é um poder, uma organização religiosa tem que ter organização, porque realmente a gente está procurando isso. Mas nós não podemos exagerar no nosso poder, né? Achando que tem poder. Tem que ser simples.
E tudo é muito simples, a gente é que complica. Vamos lá, o terceiro. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido do espírito lhe imprime qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é, algumas vezes, espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Então, aí a gente tem um misto, né? O fluido espiritual e o do magnetizador. Aquele que tem fluidos e aquele que vai contar com aumento, né? Pela espiritualidade. Ele age em sincronia com a espiritualidade. Isso pode tanto vir por uma iniciativa espiritual, mas geralmente por um apelo, né, do magnetizador. Ele entra em trabalho, em serviço, em ação e solicita, né, a espiritualidade. É aquilo que nós fazemos na casa. Vamos pedir a Deus a vibração, vamos à espiritualidade, e ela está junto. É só a gente sincronizar nossas energias, porque estão todos trabalhando para o mesmo fim. Os espíritos superiores se interessam por nós, interessam pelos problemas, diferentemente de nós. Nós, às vezes, não queremos problema. A gente quer atender gente que não tenha problema. Quer montar uma escola que não tem menino custoso, né? Que só tem menino bonzinho, que só tem aluno bonzinho, comportadinho, que chama você de tio e de tia. Né? A gente quer isso. Mas, na verdade, não. Nós temos que ter pessoas que vão criticar a nós, falar com rebeldia, porque é ali que a gente vai dar a grande lição, né? É aí que está o trabalho, enquanto nós estamos a caminho, né, nessa evolução que nós nos encontramos. No 34 aqui, só para encerrar, já demos o nosso horário de termo. A cura, né, no caso, só para fechar aqui, eu queria falar um negócio aqui, mas não sei onde eu anotei. Tá, é pelo exercício, né? Na verdade, essas faculdades, esse trabalho de ação de fluidos, né? De cura, a gente pode ter um desenvolvimento por exercício. Então, se você quiser trabalhar isso bem em você, você vai estudar, você vai trabalhar as energias e vai conseguir. Claro que, para que você tenha uma condição mediúnica, isso vai depender de chão que você vai caminhar e possa até ter uma oportunidade em outra existência, ou mesmo nessa, quem sabe, você não sabe da sua potencialidade que pode estar presente, isso possa vir a te ajudar a ser um grande trabalhador na área, no serviço pelo amor. Então, alguma pergunta, gente? Para fechar? Qualquer anotação. Não tem mais tempo, né? Então, vamos agradecendo aí na semana Daniel, que vem, uma ação final. Oi? Como é que acessa a gravação da reunião que eu não tive a oportunidade de tentar? A Carol manda para você. É só pedir para ela, Carol, depois você manda para ele, tá? Quem quiser as gravações, é só pedir a Carol que ela manda. Achei o áudio. Não, beleza, manda sim. Tem que mandar o e-mail para ela mandar o link. Manda. Me passa o e-mail lá no grupo. Tá bom. Para passar no grupo, tá bom? Bom, então tá bom, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Perinho. Obrigado, Leila. Obrigado, Francisca, seu aniversário. Obrigado, Lúcia. Lúcia.